Olá, nessa videoaula experimental, iremos construir uma pilha de limão. A ideia é pôr em prática os principais conceitos aprendidos ao longo dessa temporada. Por isso, caso você não tenha visto os episódios anteriores, é interessante assisti-los, pois nesse vídeo iremos apresentar os conceitos de forma mais geral, haja visto que foram bem explicados anteriormente. Qualquer dúvida, basta entrar em contato conosco através dos e-mails que estão na descrição, ou deixar um comentário aqui no vídeo. Vamos lá? Para construir uma pilha de limão, você precisará de limões, cobre metálico, e nesse caso foram utilizadas moedas de 5 centavos, zinco metálico, utilizou-se um parafuso zincado, garras jacaré como conectores, um multímetro a fim de se medir a diferença de potencial gerada pela pilha e pequenos LEDs para acendermos. Antes de pormos em prática, precisamos analisar os constituintes da nossa pilha. Estamos usando os eletrodos de cobre e zinco. O potencial padrão de redução do cobre é mais 0,34 volts e o do zinco é menos 0,76 volts. Então, como o potencial padrão de redução do cobre é maior que o do zinco, podemos concluir que o cobre reduz e o zinco oxida. Logo, o cobre é o cátodo, polo positivo da minha célula, e o zinco o ânodo, polo negativo da célula. Outro ponto que já vamos deixar claro é referente ao multímetro. O cabo vermelho é o polo positivo dele, e o cabo preto, o polo negativo. Agora, podemos começar a montar a nossa pilha. Colocamos nossos eletrodos no limão, sem deixar que eles se encostem. Em seguida, podemos conectar as garras jacaré aos eletrodos e aos cabos do multímetro, a fim de medir a DDP gerada. Ao fazer isso, deve-se conectar o cabo vermelho, que é o polo positivo do multímetro, ao polo positivo da célula, que, como sabemos, é o cobre. Logo, o cabo preto conecta-se ao eletrodo de zinco. Se os cabos fossem conectados ao contrário, a DDP observada no multímetro seria a mesma, mas com sinal negativo. De prontidão, perceberíamos o equívoco, haja vista que se trata de uma célula galvânica, cujas reações redox são espontâneas. Vamos tentar acender um LED agora? Vamos, só tem um pequeno problema. Esses LEDs funcionam com 3 volts, então a nossa DDP gerada não é capaz de acendê-lo, pois é bem menor. Mas será que não podemos aumentá-la? Claro que sim. E como fazemos isso? Se você lembra da videoaula sobre baterias, é ensinado como aumentar a DDP e a corrente elétrica de uma bateria. Depende de como você liga 2 ou mais células. Como queremos aumentar a DDP, basta conectarmos o polo positivo de uma célula com o polo negativo da outra. Como isso se chama? Isso mesmo, ligação em série. A sua bateria terá uma diferença de potencial maior. Então vamos lá. Colocamos os mesmos eletrodos na nova célula e conectamos o polo positivo de uma com o polo negativo da outra. A fim de verificarmos se realmente conseguimos aumentar a DDP da nossa bateria, podemos novamente fazer a medição com a utilização do multímetro. Veja que nessa bateria, continuamos a ter um polo positivo e outro negativo, que conectamos com os respectivos cabos do multímetro. Como podemos ver, a DDP aumentou. Apesar de não gerar 3 volts, já conseguimos acender o LED, mesmo que com intensidade mais fraca. O LED apresenta 2 hastes. A de maior comprimento é o polo positivo dele, e a de menor comprimento é o polo negativo. Então, conectamos o polo positivo da nossa bateria, o cobre, ao polo positivo do LED, que é a haste de maior comprimento, e o polo negativo, o zinco, ao polo negativo do LED, a haste de menor comprimento. Se for visto de cima, podemos repetir o mesmo procedimento com outro LED. Novamente visto de cima. Aqui vale destacar que o LED vermelho em questão funciona com 1,5 volt,
Por isso, a luz emitida foi mais intensa que a do laranja, que funciona com 3 volts. Bom, agora que já conseguimos cumprir com o nosso objetivo, vamos a algumas considerações bem importantes. Você sabe quais são as reações que realmente acontecem em uma pilha de limão? Se você fez o cálculo teórico da DDP gerada em uma célula utilizando os eletrodos de cobre e zinco, viu que o valor é de mais 1,10 volts. No entanto, o valor que encontramos na prática foi de mais 0,97 volt. Isso ocorre porque nesse caso da pilha de limão, o cobre é um eletrodo inerte, ou seja, ele não participa da reação redox. Isso pode ser facilmente observado na reação de redução do cobre. Como podemos ver, para esta reação ocorrer, é necessário que o íon cobre 2+, receba 2 elétrons, reduzindo a cobre 0. No entanto, nessa pilha, não temos íons cobre 2+, para receber esses elétrons e reduzir. Essa pilha é diferente da pilha de Daniel, vista no episódio 2 dessa temporada, a qual possuía um eletrodo de cobre imerso em uma solução de sulfato de cobre, que por sua vez possui íons cobre 2+ em solução. Mas nesse caso da pilha de limão, não temos íons cobre 2+ em solução. Portanto, esta reação de redução dos íons cobre não ocorre. Mas alguma reação de redução está ocorrendo, pois nossa pilha funcionou, não é mesmo? Esses elétrons provenientes da oxidação do zinco estão sendo recebidos por alguma espécie, certo? Sim, e se pensarmos no limão, então? Ele é ácido, não é? E soluções ácidas possuem o quê? Isso mesmo, íons H+. Então, são esses íons H+, que recebem os elétrons da reação do zinco. O que ocorre é o seguinte: os elétrons provenientes da oxidação do zinco migram para a moeda revestida de cobre, onde ocorre a redução dos íons positivos na superfície do eletrodo, que na sua maioria são íons H+, conforme mostra a reação. Note que neste caso, o eletrodo de cobre não participa da reação. Aqui ele é um eletrodo neutro, pois só serve de meio condutor para o sistema. Como podemos ver, agora sim temos íons em solução capazes de receber elétrons para reduzir, e neste caso, a redução de 2 íons H+, dá origem a uma molécula de gás hidrogênio. O limão, por sua vez, é o eletrólito da nossa pilha. Ele fará o papel de meio iônico, equilibrando as cargas positivas e negativas, funcionando tipicamente como uma ponte salina. Dessa forma, poderíamos trocar esse eletrólito se quiséssemos. É possível fazer esse experimento trocando o limão por uma batata, tomate ou laranja, por exemplo, que também possuem ácidos orgânicos em suas polpas ou sucos. E assim como na pilha de limão, os íons H+ presentes podem receber os elétrons da oxidação do zinco. Mas agora voltamos ao nosso experimento em questão. Como sabemos, a reação envolvendo íons H+, formando gás hidrogênio, é conhecida como a reação do eletrodo padrão de hidrogênio, e o seu potencial padrão é 0. Então, teoricamente, a diferença de potencial entre os eletrodos de hidrogênio e zinco deveria ser mais 0,76 volts. No entanto, na prática, o valor obtido foi de mais 0,96 volts. Existem algumas razões bem relevantes para esse valor diferir do teórico, e vamos ver isso agora. Como já estudamos aqui nessa série, os valores de potenciais padrão de redução foram tabelados em condições padrão, sendo elas pressão a 1 atm, temperatura a 25 graus Celsius e principalmente concentração de 1 mol por litro. Uma fruta como o limão, por exemplo, apresenta uma mistura de ácidos, ácido cítrico, ácido ascórbico, entre outros, e essa concentração pode variar. Dessa forma, não obedece às condições padrão, logo o valor de potencial vai variar para mais ou para menos. Outro fator que pode fazer com que a DDP encontrada experimentalmente seja diferente da teórica leva em consideração a posição dos eletrodos, isso é, se estão próximos ou distantes. Entre os eletrodos há a presença de uma resistência interna, o que limita a corrente elétrica, causando assim a queda de potencial, conforme a lei de Ohm, que vocês estudam em física. A limpeza da superfície dos eletrodos também pode interferir no valor encontrado. Se o metal estiver com uma camada de óxidos, por exemplo, ele terá uma maior dificuldade em conduzir energia e, consequentemente, fazer com que a reação ocorra. Portanto, a quantidade de sítios eletroativos presentes no eletrodo tem influência direta no potencial e na eficiência da pilha. E por último, um tanto quanto intuitivo, mas é bom ressaltar, refere-se à área do eletrodo dentro do limão. Quanto maior a área do eletrodo de zinco dentro do limão, mais íons zinco poderão se formar e seus elétrons irão migrar para o limão.
No eletrodo de cobre, a mesma lógica. Quanto maior a área da superfície, mais íons H+ poderão receber elétrons provenientes da oxidação do zinco. Agora que vimos todos esses fatores e como eles podem influenciar na DDP, vale mencionar também que é possível encontrar outras DDPs com valores diferentes. Para isto, basta trocar o par de eletrodos. Por exemplo, substitua o eletrodo de zinco por um de níquel metálico, você pode usar um clips niquelado. Ou então, usar alumínio, você pode usar papel alumínio dobrado, por exemplo. A teoria por trás do experimento vai ser a mesma, mas você observará outras DDPs, visto que o níquel e o alumínio possuem outros valores de potencial de redução. E essa foi a nossa videoaula experimental para fechar a temporada sobre pilhas. Hoje mesmo já iremos postar o primeiro vídeo da terceira temporada da nossa série sobre eletroquímica, que versará sobre corrosão. Então, ao sair desse vídeo, você já pode entrar no nosso canal para conferir o próximo. E fique ligado também para não perder as demais videoaulas dessa temporada. Até mais!